Olá, meus amigos. Hoje é domingo, eu tô aqui em casa e refletindo bastante, meditando, fazendo as minhas coisinhas, tirando aquele tempo necessário que todo mundo merece e precisa, né? Tem um beija-flor aqui bem na minha frente. E aí é bom, né? Amor. Falando em amor, eu gostaria de falar nesse vídeo sobre a nossa fonte de amor em cada encarnação, principalmente nessa que é a nossa encarnação mais importante. Eu, como sempre, vou trazer um pouco para mim, porque eu acho que somos todos dentro do paradoxo, né? Somos todos tão iguais, mas tão diferentes. A nossa fonte de amor numa encarnação, ela vem dos nossos pais. Então, a partir disso, de como são nossos pais, a relação que a gente tem ou teve com eles, estejam eles encarnados ou desencarnados, sejam eles pais que te criaram, né, não são biológicos, seja os avós, as figuras, né, a figura materna e paterna, são a nossa fonte de amor inicial. E aí a falta desse amor não é determinante, não, porque nós podemos mudar tudo quando tomamos consciência e decidimos querer ser diferente. Mas é importante a gente criar aqui nessa discussão, nesses vídeos, mais consciência. Porque às vezes, muitas das vezes, a gente não vê que nós podemos mudar o rumo da história. Nós simplesmente achamos que os nossos pais são os culpados e realmente muitos deles chutaram o pau da barraca feio. Mas enquanto a gente nutrir rancor, mágoa, a gente às vezes diz que não tem, né? Mas a gente se distancia de uma maneira que defensiva, que faz com que a gente carregue dentro de nós a sombra deles. E nós saímos prejudicados com essa falta de consciência. Então, é importante, mesmo que a gente decida se distanciar dos nossos pais, porque às vezes é necessário, isso deve ser feito com amor. Mas como, Daphne? Com a consciência de que a relação não é saudável, seja pela razão que for, e acolhendo a sombra, a sua, de não poder lidar com isso, e a deles, porque eles deram o melhor e o melhor deles não nos fez bem. Tudo isso dentro de uma... eu não vou entrar muito na história reencarnacionista aqui nesse vídeo, porque nesse vídeo o meu objetivo é falar sobre um assunto específico, que é para todos aqueles que passaram por algum trauma na infância, no sentido religioso, e que depois, quando ficaram mais velhos, tiveram que tomar decisões sérias de abandonar tudo aquilo que lhes foi ensinado. Quando você decide abandonar o que os seus pais, com tanto amor,
e achando que estavam ensinando o correto. Quando você decide abandonar tudo isto, você paga um preço. O preço emocional é muito alto. Porque muitas vezes os nossos pais não abriram a consciência ainda em determinados aspectos que seriam tão importantes para você se sentir acolhido nessa sua decisão. Mas a boa notícia é que muitas vezes nós viemos com o objetivo de romper com os pais, com toda a estrutura que nos foi dada. Não com raiva ou revolta, embora faça parte natural do processo. Muitas vezes a nossa alma veio para romper, porque ela precisa desse aprendizado, desse crescimento. Se ela não rompe as dependências, se ela não rompe, se ela não ativa a sua própria voz. Às vezes a gente vem numa família que não tem nada a ver com a gente. Nossa, eles são tão diferentes de mim, como é que eu vim parar aqui? O nosso espírito foi parar ali, muitas vezes, para se libertar daquilo ali. Aqui encarnados, esse trabalho é muito difícil. Eu nasci numa estrutura de testemunhas de Jeová e eu sei que muita gente que assiste o meu canal também. E a gente sabe o preço alto que se paga ao se decidir sair. Não só de uma estrutura religiosa, como familiar. Porque nesse caso, o dogmatismo e as crenças limitantes, fechadinhas ali naquela comunidade, seja ela qual for, religiosa, as crenças definiram essa família, as famílias que participam dessas religiões, dessas seitas. Então rompe-se duas vezes. Rompe-se crenças, que já é dificílimo de se romper, crenças religiosas dogmáticas. A gente já vem com aquela sensação de que está fazendo coisa errada e que deve, que se sente culpado por estar rompendo. A estrutura religiosa te rejeita. E como seus pais fazem parte dessa estrutura, inevitavelmente te rejeitarão. Quer eles queiram, quer não. Quer eles digam que não, rejeitam sim. Muitas vezes nós viemos para aprender a lidar com a rejeição. Meus amigos, quem não tem o desejo de ser aprovado ou o medo de ser rejeitado? Todos nós queremos ser acolhidos e bem-vistos, principalmente ou essencialmente por aqueles que amamos. Nossos pais, na teoria, são a fonte de todo o amor. E a forma com que eles tratam a gente é a forma que, inevitavelmente, nós trataremos o mundo. Veja quão profundo é isso. Não é taxativo, porque tudo pode mudar com a consciência. Meu objetivo fazendo esse vídeo é trazer consciência. Não foi fácil para mim, não é fácil. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque não é fácil lidar com o afastamento da família. Mas muitos passamos por isso, não é mesmo? Então, por que não falar sobre isso? Na minha família, eles têm medo que eu morra no Armagedon. Eles estão preocupados comigo porque eu corro risco de vida.
eles se preocupam profundamente. Provavelmente, nas orações deles, eles me colocam lá como a ovelha perdida. Muitos deles não têm essa capacidade de amar ainda, então apenas me julgam com crueldade, com maldade. Não enxergam, porque estão inconscientes. E aí, gente, nessa hora, se a gente não está bem certo do que a gente está fazendo e bem conectado com o nosso propósito, a gente pode se perder. Porque são energias, e energias muito ligadas a nós, a nossa família. Embora a gente possa decidir se distanciar, as energias estão muito próximas. Existem ligações energéticas feitas, inevitavelmente, que não são daqui. Então, se nós que decidimos nos afastar, porque não houve compatibilidade, e o nosso aprendizado é aprender a nos afastar com amor. Isso é um aprendizado mesmo, né? Porque no início a separação, muitas vezes, seja ela qual for, pede raiva. Porque a raiva leva à ação e leva à separação. Só que ela tem que ser ali, ó, pontual, funcional. Passou disso, vira problema. Eu já disse em outros vídeos, não é fácil lidar com as pessoas inconscientes. Requer muita capacidade de amar. E isso a gente desenvolve, a gente exercita justamente nessas oportunidades. Onde alguém vem fazer um comentário inocente para você, dizendo que o outro está preocupado com você, porque você vai morrer no Armagedon, porque é bruxa, porque pratica magia negra. Não sabem nem do que estão falando. Estão literalmente na inconsciência, no piloto automático e nas reações, mal sabem eles. Então, cabe a nós saber onde é o equilíbrio, onde é o saudável da separação. Muitas vezes eu me pego questionando muitas coisas. E assim sempre será. Questionando, observando, conjecturando. E a gente tem que ter cuidado para onde a gente vai, né? Com a nossa mente reativa. Nem sempre reativa, às vezes é necessário ficar reflexiva, introspectiva, para colocar as gavetas internas em ordem. Porque é muita dor. Você romper com toda uma estrutura infantil, de não ter mais amigos da sua infância que falem com você porque continuam na religião, você ter todas as suas memórias infantis lá, você sair desse mundo de crenças e doer, e você estar sozinho para sair desse mundo. Porque quando a gente sai, a gente não sabe. Quando a gente sai de uma estrutura de crenças assim, a gente nem sabe se tem um invisível conosco, nos apoiando. Existe um forte monstro inconsciente que diz: você está errado, olha só, tá todo mundo te olhando, você está errado. Você vai quebrar com todos os que te amam, você está errado, você está errado. É muita dor, e provavelmente, para virmos com essa proposta de alma, é porque em encarnações anteriores já passamos por muita dor também, da mesma espécie. E não aprendemos a lidar com amor. Aprendemos a lidar com reação.
Amigos, se a gente entra no movimento de desconstruir crenças, a gente precisa estar muito conectado ao amor, à boa vontade, para olhar aqueles que vão optar pelas crenças e vão nos julgar. Por isso o amor se faz tão necessário nessa hora, porque só ele vai embarrear as energias nossas, que vêm da nossa sombra, para ela não colar na energia errada dos outros. Que fatalmente, nos apontarão os dedos, não só um, vários. Ser diferente ainda é uma espécie de queimar na fogueira. E muitas vezes dá vontade de você, quando você decide e sabe que você está no seu caminho correto, dá vontade de você esfregar na cara de todo mundo que o seu caminho é o melhor caminho. E aí cai-se num lugar que é muito parecido ao lugar que eles ocupam. Então, esse é o exercício, a gente achando o equilíbrio. Todo mundo que passa por essa situação tem a minha solidariedade. Todos. E eu faço esse vídeo porque eu sei que vocês estão aí. Eu já recebi e-mails muito tocantes de pessoas que foram testemunhas de Jeová, como eu. Tentaram voltar como eu tentei. Não mais se adaptaram. Tentaram de novo, porque a figura dos pais é tão importante, né, gente? A figura dos pais é tão importante que a gente tenta por eles ser o que não somos. E quando nos separamos, finalmente, a nossa alma, ela fica feliz, mas triste. Porque nunca mais, não nessa encarnação, você vai conseguir receber aprovação completa, no sentido de aprovação, acolhimento, momentos de troca, aquela felicidade que é quando você encontra pessoas que pensam como você, que têm afinidades e tudo. Fica mais difícil. Fica bem distante essa possibilidade. É uma escolha de romper com tudo aquilo que eles esperaram da gente e que é tão difícil para eles, com a idade já mais avançada, aliviar, afrouxar esses padrões rígidos da mente fechada e limitada que a gente vê que só faz com que eles sofram. Porque nem eles mesmos conseguem muitas vezes cumprir todas as regras estipuladas dentro dessas religiões. E nesse momento, a nossa mente, e falo por mim, reativa que é, dá vontade de apontar mesmo as incoerências, as hipocrisias. E é nesse momento que a gente precisa exercitar a nossa capacidade de amar e de sentir compaixão por essas pessoas, que no caso são nossos pais, que sofrem sem a consciência de que poderiam ser mais felizes e plenos. Estão presos pela mente. Não vou citar maiores detalhes, porque eu estaria expondo a minha família aqui.
No meu livro, fatalmente, falarei um pouco mais, mas também tento não comprometer ninguém ali. Mas é claro que eu denuncio uma disfuncionalidade familiar. Numa família onde eu me destaco como ovelha negra. Nessa encarnação, e claro, com o tom de superação e vitória, porque certamente eu tive sucesso nessa história. E eu quero que todas as pessoas possam ter sucesso também, pelo menos um início de expandir a sua capacidade de amar através desse livro que ainda não foi publicado. Eu não sei se vai ser publicado agora, acredito que não. Vamos aguardar um pouquinho, porque tudo tem sua hora. Eu já sei que tem um monte de gente que está me perguntando: e seu livro, onde é que eu compro? Não dá para comprar, porque não foi publicado. Mas nele eu conto essa questão desse estique-puxa que é a nossa fonte de amor e não receber amor, o nosso corpo de dor, o nosso emocional que fica inquieto, um buraco que fica no coração quando a gente precisa tomar decisões. E essas decisões que já são difíceis da vida e decisões que, enfim, fatalmente caem no ponto de se separar da sua zona de conforto familiar. E o meu ponto é, muitas vezes na encarnação você vem para se separar, não esqueçam disso. Mas nunca ficar até o resto da encarnação com raiva, com ódio, com rancor no coração. Embora não faltem motivos para que você se sinta assim, e eu também. A gente tem que tocar nesse ponto de a gente querer aplauso, a gente querer medalha, a gente querer aprovação, porque de fontes que não vão dar, não tem para dar isso pra gente. A gente tem que construir a nossa confiança. E a confiança é uma característica feminina principal. Que é sinônimo do amor. E o amor começa pelo auto-amor. E a forma com que nós lidamos com os nossos pais, mesmo que a distância nos define nossas relações. Define tudo. Então, nossos pais, eu falo por mim, aqueles que se identificam comigo, os nossos pais rígidos, os nossos pais muitas vezes ditadores sem saber, muitas vezes contraditórios e hipócritas, vão despertar o pior de nós. E o nosso exercício nessa encarnação é lidar com tudo isso sem perder a capacidade de sentir compaixão e, através disso, estarmos mais aptos em ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. Não é se unir para se vingar, para falar mal, para cometer o mesmo erro. É se unir para se engrandecer. O amor é sempre o caminho. E nós não chegamos aqui sabendo amar. Independente da sua história familiar, a maioria de nós não sabe amar. Estamos todos aqui para aprender. Quando o campo de dor, corpo de dor é muito poderosamente sofrido, ativo, fica difícil, a gente endurece, a gente fica amargo, cético, descrente. E fica conectado a essas energias e cada vez mais barreira. Então imagine quantas encarnações a gente já não está nessa roda. Então requer de nós muita determinação, boa vontade e conexão com aquilo que se é, com a sua autenticidade. E não se perca na sua autenticidade. Às vezes a gente se perde na nossa autenticidade quando a gente quer mostrar que é autêntico, né? E eu já fiz isso. Aqui, em encarnações anteriores.
Para quem tem esse tipo de história, vale muito a pena fazer trabalho de regressão à vida passada. Porque aí a dimensão da coisa fica clara, sabe? Aumenta. E isso te ajuda, motiva. Poxa, agora eu tô entendendo. Se eu for por aqui, vai dar lá, já deu. Ah, então agora vale eu tentar ir por aqui. Você também não tem todas as respostas através da regressão. Ela vai te ajudando a montar o teu quebra-cabeças melhor, te dá mais peças do caminho que você já foi e que não vale a pena, e às vezes você está sintonizado lá, e aí te ajuda a sair. Estamos juntos nessa jornada, não tentem ser aquilo que não são. O que já tentaram antes e não deu certo, não voltem para lá. A gente se acomoda em coisas que realmente, vou te contar, não fazem a gente feliz, mas a gente não vê outra saída, então fica lá. E existem várias outras saídas. E o medo está aí para ser enfrentado. A gente não perde o medo, mas a gente enfrenta ele e controla. Namastê.